Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. No ar mais um programa Sala de Opinião. E Silvio Pessilvio, que é economista, historiador, está hoje conosco e vai falar sobre o seu último lançamento do seu livro e sobre a economia do nosso país de Rondônia. Seja bem-vindo, Silvio. Muito obrigado. É com uma satisfação estar no seu programa, Aparício. Você que, além de ser um gentleman, é um amigo querido de muito tempo e que tem um programa que faz sucesso no Brasil inteiro, posso dizer assim, porque abrange uma rede muito grande. Então é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Silvio. É para nós uma satisfação poder recebê-lo aqui em Sala de Opinião. E esse programa está sendo retransmitido para 193 universidades brasileiras, TV Universitária Brasileira. Isso para nós de Rondônia tem um papel muito importante, não só para o Estado, né, mas o Brasil toma conhecimento do que acontece em nossa terra. Silvio, você como economista, como você, apesar de todas as crises em que o Brasil vem passando, política, social, econômica, como você tem visto a economia do Brasil no momento atual? Bem, é preciso considerar o seguinte, nós tivemos 2 anos de crise realmente, quer dizer, foram 2 anos em que o PIB brasileiro, quer dizer, a soma do que se produz diminuiu 3, 4%, que foram 2 anos em que a Dilma esteve à frente do país no segundo mandato. Quer dizer, isso representa uma desconstrução muito grande. Quer dizer, se ela tivesse continuado, com certeza nós estaríamos numa situação muito pior do que estamos. Então, veja, nós voltamos aos níveis, ao PIB de 2010. Né? É um retrocesso para um país que precisa crescer imenso. Tanto é que as pessoas ficaram desesperadas, estão sendo levadas ao que a gente chama de empreendedorismo forçado, procurar alguma forma de ganhar dinheiro. As ruas, muitos pontos de semáforos se transformaram até em mercado, porque as pessoas buscam uma forma de conseguir ganhar algum dinheiro. Então, o Temer, com todos os problemas que tem, a falta de popularidade, ele, de qualquer forma, ele é uma pessoa que sabe lidar com o Congresso, sabe lidar com a articulação. E isso representou uma melhoria muito grande e ele está tomando as medidas, o feijão com arroz, mas são as medidas que, sob o ponto de vista econômico, elas são indispensáveis de ser feitas. Não é possível você gerir um país crescendo as despesas e as receitas caindo. Então, a gente está começando a ver que o que foi feito por ele nesse tempo que ele está, de uma forma ou de outra, está surtindo efeito e os indicadores estão voltando a ser muito positivos. O Meirelles anunciou há poucos dias um pouquinho do aumento do 0,05%, né, do PIB, né? Na verdade, o Banco Central, ele semanalmente faz um boletim onde ele recolhe as opiniões do mercado. Então, a opinião dos especialistas sobre a expectativa tanto do PIB quanto da inflação. Quer dizer, nessa semana que nós estamos, houve um aumento de 0,2% para 0,5%. É um aumento pequeno, mas significativo. E também a inflação, ela
tornou a se reduzir. Quer dizer, ela está caindo, caiu 0,3 pontos. É um fato significativo, porque você não pode ter crescimento se você não tiver com as contas públicas arrumadas, se não tiver uma situação inflacionária sob controle. Sinaliza o que em termos da economia isso, Silvio? Sinaliza que nós poderemos, no próximo ano, crescer a 2%, que não é o ideal. Porque o ideal para um país das dimensões do Brasil, com os problemas que o Brasil tem, é que ele cresça no mínimo 5% ao ano, né, para poder diminuir o hiato de desigualdade que tem. Mas não se consegue isso se você não tiver previsibilidade. Quer dizer, não é uma economia para desenvolver, precisa ter segurança e precisa ter previsibilidade. Quando você tem uma situação de incerteza, as pessoas não investem. Então, isso que é necessário. Quer dizer, está se começando a poder ter essa segurança, ter esse caminho para o país retornar a crescer, retornar a níveis de desenvolvimento compatíveis com o seu tamanho. Você, como economista, como um homem experiente em avaliações econômicas no Brasil, o que você espera, na realidade, que aconteça na economia do Brasil? Não, efetivamente, o economista ele não é um adivinho, ele não prevê, ele olha as tendências que são existentes. Quer dizer, se a gente continuar como está acontecendo agora, controlando as contas, se a gente continuar a segurar a inflação, isso vai tornar o ambiente econômico melhor. É preciso também que se ataque alguns problemas com a burocracia brasileira, que é terrível. É preciso também baixar a carga tributária, que é absurda. Então, se a gente caminhar nesse sentido, aí nós poderemos aí em 2019, 2020, começar a crescer a 3%, 4%. Eu acredito que isso deve acontecer, mas a gente tem um imprevisto no meio do caminho. Quem é que vai suceder o Temer? Hoje é uma coisa nebulosa. É preciso, economia, queira ou não, é política. Então é preciso que se tenha uma certa segurança dos caminhos que vai se trilhar para a economia poder crescer. O poder de compra do brasileiro caiu muito. E o povo anda descrente com essa situação toda que ocorre. Mas há esperança. Caiu, porque é o seguinte, na verdade, não é tanto ele caiu, ele nunca subiu. Efetivamente, o governo do PT, ele tem um viés muito estatista. Ele achava que o governo pode fazer crescimento. O governo não faz crescimento, ele no máximo dá as condições para que se possa fazer crescimento. A sensação que se tinha de que as coisas iam bem no governo petista, ela derivava de que ele estimulava o consumo, como se pudesse haver crescimento pelo consumo. Não existe, isso é uma falácia. Mas eles fizeram uma coisa que deu essa sensação, que até o final do governo Fernando Henrique, a gente mede o crédito pelo PIB. O crédito era 24% do PIB. Com o Lula passou a 48% do PIB. Com a Dilma passou a 56% do PIB. Então as pessoas começaram a sacar sobre o futuro. Começaram a ver os consignados, começaram a ver as pessoas comprando bens, mas se endividando. O resultado é que uma das grandes dificuldades de se retomar o crescimento é que hoje o endividamento das famílias, o endividamento das empresas brasileiras é muito alto. Você passa no comércio, vê uma série de placas, aluga-se, vende-se, empresas fechando. Isso realmente assusta não só o empresariado, mas assusta todos nós, né, Silvio? Assusta e tem um motivo bastante claro. Quer dizer, em grande parte, o Brasil estava crescendo em cima do agronegócio, que continua a estar bem, e estava crescendo em cima dos investimentos públicos. Quer dizer, mas a crise ela atingiu muito mais aqueles lugares onde você tem indústria como Manaus,
como o Amazonas, que sentiu muito, e aqueles lugares onde havia muito investimento público. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, ou Pernambuco, o estado de Pernambuco, o estado do Ceará, onde diminuíram significativamente os investimentos públicos, eles começaram a sentir muito mais gravemente do que qualquer outro canto a crise. Para você ter uma ideia, por exemplo, lá em Pernambuco, girava algo como 120 mil empregos em torno dos investimentos da Petrobras lá. Isso baixou para 20 mil pessoas. Então, imagina, tem lá praticamente conjuntos, cidades que foram feitas em função disso e que está tudo lá sem ter ocupação, sem ter aluguel, sem ter gente, porque o pessoal foi embora, não tem mais emprego. Os estados brasileiros, de uma forma geral, estão indo muito mal, né? E você vê estados como o Rio de Janeiro e outros estados em situação bastante precária, em todos os níveis, né? Funcionários sem pagamentos, colégios fechando, a polícia não tem condições de manter a segurança. Isso é um estado desesperador. Mas aí é justamente a questão da gestão, né? Quer dizer, e por essa razão, inclusive, por exemplo, Rondônia de certa forma, numa situação muito melhor, privilegiada, na medida né? em que o governador aqui controlou as contas, fez o seu dever de casa. Não existe forma, como se pregava no passado, de você ter uma boa administração, você gerar crescimento, gastando mais do que arrecada. Você cria um saco sem fundo. Na realidade, o saco sem fundo se atribui ao Temer, por exemplo, a questão do rombo que existe, mas esse rombo é uma herança de Dilma, evidentemente, e do tempo do PT. Eu acho que o próprio presidente Temer ele tem uma possibilidade muito grande de fazer as reformas necessárias para o país, tendo visto que ele, na realidade, já não conta com popularidade nenhuma, né? Então, não é candidato mais a nada, não é candidato à reeleição, e tudo indica que não vai ser candidato a nenhum cargo em que mais, né? A própria situação. Isso facilita o governo? Isso facilita, mas é uma facilidade sob certos pontos ilusória, né? Porque, queira ou não, ele vai precisar de apoio popular, ele vai precisar de apoio dos seus pares, e isso é muito mais difícil quando você não tem liderança, né? Embora ele seja um homem altamente capaz nos bastidores, ele é um articulador, ele é presidente do maior partido do Brasil, e ele tem uma carreira onde fez articulação a vida inteira. Agora, não é fácil você ser presidente de um país sem ter o respaldo popular. Isso sempre gera problemas, isso sempre gera inquietação, tanto é que estão toda hora tentando derrubá-lo. É uma situação atrás da outra. É uma situação atrás da outra. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião. E aqui com o economista Silvio Pessilva. Silvio, gostaria que você falasse. O nosso estado é um estado que está sobrevivendo toda essa crise, né? E é interessante observar a postura do estado no cenário nacional. Como que você analisa essa economia de Rondônia? Bom,
O Rondônia, ele tem é um estado muito novo, tem uma trajetória muito recente. E é um estado que ele se formou em cima da colonização agrícola. Por isso mesmo ele tem, e aí graças também a um planejamento que no passado, em grande parte graças ao ex-governador Humberto da Silva Guedes, governador do território, em grande parte também graças ao que fez o capitão Silvio Gonçalves de Farias e toda a equipe do INCRA, pessoas como Assis Canuto, como o ex-senador Modesto, que eles implantaram uma base de 150 mil pequenas propriedades em Rondônia. Isso faz com que o Estado tenha uma área geográfica muito bem distribuída e uma base econômica sólida. Então, veja, nós ainda somos beneficiados pelo fato de sermos vizinho do Mato Grosso, onde a soja desabrochou e é um grande pilar da economia do estado vizinho. Então, transitam por Rondônia hoje 5 milhões de toneladas de soja que vão para o Japão, vão para a Europa. Né? Isso faz com que também o Estado tenha uma base melhor ainda. Também você tem a hidrovia do Madeira, por onde passa essa soja, mas também vem mercadorias e vai mercadorias para o estado do Amazonas. Então, Rondônia, graças ao agronegócio, vai muito bem, graças também ao controle que existe sobre as contas públicas. Agora, Rondônia não está fora do Brasil, também sofreu, você mesmo sabe, a gente passa pelos cantos, vê os locais para alugar, houve uma baixa na vinda de pessoas que baixou a taxa de ocupação dos hotéis. Em parte, isso era previsível por causa do fim dos projetos das usinas. Mas, de qualquer forma, Rondônia é um local que depende ainda dos investimentos federais, dos investimentos públicos. E não tendo esses investimentos, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Quer dizer, é impossível que não seja feito daqui a algum tempo, por exemplo, a ferrovia da soja, porque estão transitando 1.000 caminhões por dia, 1.000 bitrens na época da colheita, trazendo soja do Mato Grosso. Isso teria que vir por uma ferrovia. Tem tudo para vir uma ferrovia entre Sapezal e Porto Velho. Também a sinalização, começar a dragagem, é preciso transformar o Madeira, que é mais um rio de trânsito, do que realmente uma hidrovia. Tudo isso é preciso ser feito para que a gente possa garantir um Estado mais independente financeiramente. Embora, a gente analisando a situação, se o Brasil vai crescer 0,5% nesse ano de 2007, Rondônia, com todos os problemas, deve crescer 3,5%, 4%. É uma coisa excepcional, considerando o que acontece nos outros estados. Você está falando sobre esses projetos interessantes que é necessário para a economia continuar crescendo, mas esses projetos seriam os projetos indispensáveis para o crescimento da economia de Rondônia? Sem dúvida, principalmente a ferrovia e a hidrovia, eles são indispensáveis. Mas você tem, por exemplo, a BR-319, que é o grande elo de ligação terrestre entre Porto Velho e Manaus, que ela está interrompida por problemas de meio ambiente. Mas veja, é uma coisa absurda. Se fez uma ponte maravilhosa lá em Manaus, a ponte lá no Careiro, que custou cerca de um bilhão de reais. Se fez outra ponte aqui que custou 600 milhões de reais. Não liga a lugar nenhum. Não liga a lugar nenhum porque a estrada está interrompida. Quer dizer, não tem nada que justifique uma coisa dessa, principalmente se tratando de uma estrada que foi implantada na década de 70 e o que houve de devastação já houve lá atrás. É claro que ninguém defende o desmatamento, a natureza tem que ser preservada, mas também tem que se fazer com que haja formas de se escoar a produção
das pessoas terem acesso. Ali tem mais de 100 mil pessoas, uma comunidade imensa que fica totalmente separada do mundo. Se fala muito em que há outros interesses, não só do meio ambiente, com relação à não reabertura dessa estrada que liga Porto Velho, a Rondônia ao Amazonas. O senhor acredita que a força política também, empresarial, ela prejudica nessa tarefa? Olha, eu acho que não, porque, por exemplo, houve um seminário aqui e reuniram os armeiros, porque o pessoal fala muito que é o interesse da navegação fluvial. O presidente de uma das maiores entidades, que é o Raimundo Holanda, ele foi claro em dizer, não, nós queremos a estrada. Não existe uma navegação forte sem um trânsito rodoviário forte. A integração, na realidade, nós até gostaríamos de ter essa força, mas nós não temos. Ele disse isso, eu até gosto que me atribuem uma força tão grande, mas não é verdade. Eles não têm, até porque a estrada ela terá restrições de qualquer forma. Não passará por aerobitrens, por exemplo. Então, a concorrência em termos de cargas é muito menor. E olha, o custo da navegação fluvial é baixíssimo em relação à rodoviária. Basta pensar o seguinte, hoje transita pelo Rio Madeira a segundo maior comboio do mundo. Tem uma balsa, aquelas balsas ali, tem 32, é um comboio de 32 balsas ali que o carregador puxa. Já está sendo liberado um comboio com 50 balsas, que aí sim vai ser o maior do mundo. Então, não dá para um caminhão concorrer. E caminhão, na realidade, mais de 300 quilômetros é uma coisa antieconômica, do ponto de vista financeiro. Então, não é por aí. Alguma corrente política fala que, por exemplo, a eleição agora do Amazonino como governador do estado do Amazonas, essa abertura da estrada se tornaria mais ainda difícil de acontecer. O Amazonino tem esse poder? Eu não acredito. Eu acredito que ele é uma pessoa muito influente. Ele ser governador do Amazonas é um poder muito forte. Ele poderia influir em relação a isso. Mas ele, como governador, terá muitos mais problemas. Por exemplo, a própria Zona Franca de Manaus, ela enfrenta hoje problemas muito grandes. Inclusive, estão querendo fazer uma zona similar no estado de Santa Catarina. Quer dizer, ele vai ter que se ocupar disso e de não perder o espaço, né? O espaço. E na realidade, para um governador do estado, você tem uma estrada que dá acesso terrestre à sua capital, que é uma capital-estado, é um grande negócio. Eu não sei por que atribuem isso ao amazonino, nem nunca vi declaração nenhuma dele nesse sentido. Então, eu acho que há muito ruído nessas coisas e a gente tem que analisar, porque, na realidade, pelo menos que eu vejo, a força maior tem sido de meio ambiente e a questão indígena. São eles que têm travado, e não em nível estadual, mas têm travado em nível federal, junto ao IBAMA e junto ao Ministério do Meio Ambiente. Silvio, Rondônia, em nível da economia do Brasil, vai razoavelmente bem, né? O Brasil, com relação ao mundo, como é que está o Brasil atualmente? Bem, olha, o Brasil, você sabe que faz parte dos BRICS, né? Do BRICS. Das 5 nações mais, vamos dizer assim, mais importantes em termos de nações de médio para grande desenvolvimento. E o Brasil, infelizmente, é desses países que já tinha sido o melhor, agora é o que vai pior, né? Quer dizer, então, o mundo não está crescendo muito, né? Mas o Brasil tem decrescido. Apesar de toda a propaganda que fizeram no passado, o Brasil, em 2002, representava 2,1% do PIB mundial. Hoje representa 1,9%. Né? Então, até para recuperar isso, ele terá que levar algum tempo.
Porque destruir é fácil, construir é complicado. É difícil, você leva tempo para recuperar o que perdeu. O BRICS está reunido, se reuniu a semana passada. Vai sair alguma coisa importante? Eu acredito que sim, mas ainda, principalmente para o Brasil é um país que não tem poupança interna. A poupança interna, ela deriva do próprio governo, que não está numa situação boa. Então, ela precisa atrair investidores. O grande investidor desse bloco é a China, mas a China é lenta. A China gosta de fazer coisas de longo prazo. Então, ela é lenta, ela faz, mas é lenta em fazer, ela discute muito. Quem já lidou com o chinês sabe como é difícil. Eles vão, vêm, as tratativas longas. Então, isso vai depender, em grande parte, das primeiras experiências que estão começando agora a ser feitas. Na verdade, só existe entre Brasil e China um protocolo de intenção. Ainda não tem, vão ser projetos submetidos, ainda não existe uma experiência de fato. Depois que houver a primeira experiência, se ela começa a dar certo, aí a gente vai ter condição de acelerar essas negociações, que é o estilo chinês de fazer as coisas, né? Então, de qualquer forma, a gente está nesse meio, está discutindo as coisas. Isso tem uma importância e uma visibilidade mundial. Pode ser que as portas se abram, se a gente começar a economia caminhar bem, mais fácil do que a gente pensa. Mas mesmo com essa impopularidade do nosso presidente Temer? Olha, você acha que isso não dificulta um pouco os laços de negócio? Veja, claro que as pessoas têm importância, mas, por exemplo, a Dilma, comparando, o Lula não, ele tinha um jeito diferente. Tinha um jeito diferente, tinha uma maior visibilidade, mas a Dilma não era lá essas coisas. Inclusive, porque, sob o ponto de vista externo, o fato dela ter sido presidente do Conselho Diretor da Petrobras, uma empresa que teve um escândalo daquele tamanho, empanava qualquer visibilidade que ela tivesse. Você conversava com jornalistas estrangeiros e eles diziam que nem compreendiam como ela estivesse na presidência da República. Por quê? Porque lá fora basta uma empresa não dar lucro para eles tirarem o presidente do conselho diretor. Como é que a mulher que presidiu um conselho diretor da maior empresa do Brasil, que teve um escândalo daquele, era presidente da República? Aqui a gente não liga para essas coisas, mas lá fora é um horror. Vou fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião, mas já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o Sala de Opinião. E aqui ao nosso lado, Silvio Percival. Ele é escritor, economista, professor de Economia da Universidade Federal de Rondônia e é um cara que adotou Rondônia como o seu estado e toda a sua história quase que praticamente vivida em Rondônia. Silvio, quem é Silvio Percival?
Eu sou aprendiz. Na verdade, a gente quanto mais vai deixando os cabelos brancos, mais vai sabendo que não sabe de nada. Então, o que eu procuro é aprender cada vez mais, porque eu não me lembro mais quem disse, mas disse que se a gente quer ser criativo, a gente tem que ser curioso. Você é natural de onde, Silvio? Eu sou de Fortaleza. Eu nasci nas margens do Pajeú, ali no centro de Fortaleza, na Rocha Lima, uma ruazinha pequena, próximo da Visconde do Rio Branco, e vim acabar morando perto de outro rio, que é o Rio Madeira, esse rio maravilhoso aqui de Porto Velho. Você chegou em Rondônia? Eu cheguei em Rondônia para me instalar mesmo em 76. 76. A partir daí, você ocupou vários cargos importantes, secretários, não é? Eu trabalhei com planejamento regional e urbano, trabalhei com ciência e tecnologia, fui diretor técnico do SEBRAE, fui secretário de planejamento de 2 prefeituras, de Porto Velho e de Paraná. Tem uma historiazinha. E o que fez você vir para Rondônia? O que me fez ir para Rondônia foi um programa do governo, que naquela época eles estavam procurando alguém que entendesse de planejamento. Eu tinha feito um curso, eles me escolheram. No meio de eu tinha mandado currículo e me escolheram, me convidaram. Eu tinha também tido uma passagem pela Sudene, eu tinha sido estagiário da Sudene. E, de repente, veio o convite, eu vim, eu achava que ia passar 2 anos, acabei ficando a vida inteira. Você recentemente lançou um livro com José Ramalho, interessante. Gostaria que você falasse um pouco também do José Ramalho e do seu livro. Na realidade, esse livro aqui, né, que é Memorial do Destemido Alferes José de Luna Ramalho. Isso daqui é uma espécie de volta ao Nordeste, mas ele nasceu porque o avô do José Ramalho, ele era um alferes que perseguiu por 6 anos o Antônio Silvino. Antônio Silvino. Antônio Silvino, embora a grande figura do cangaço seja Lampião, Antônio Silvino, na verdade, ele foi um precursor, né? Um precursor do cangaço, né? Ele foi um precursor do cangaço porque foi ele que... Ele andava perfumado, gostava de andar perfumado. Ele foi o primeiro cara que tirou o dólman de um coronel, tirou as insígnias e usou e trançou aquelas cartucheiras que caracterizaram coisas, usou o boné de cangaceiro, aquelas coisas que começaram a traduzir a questão de roubar do rico para dar para o pobre, ser o Robin Hood. Tudo isso, quem iniciou foi o Antônio Silvino, que se queixava que o Lampião tinha copiado ele, né? Porque Antônio Silvino se entregou e foi preso, e o Lampião ficou reinando pelo sertão inteiro como o grande nome do cangaço. Isso de ciumada. Isso era claro que era ciúme, né? Mas era um ciúme com razão de ser. Inclusive porque o Lampião foi o grande marqueteiro do cangaço, realmente. Ele teve também sorte, né? Porque um turco que intuiu que o cangaço ia acabar, achava que devia documentar, porque seria muito importante documentar. Aí foi com um proprietário da Aba Filme, que era uma empresa de fotografia lá de Fortaleza, e ele arranjou uma máquina de filmar e fez um filme sobre o Lampião, né? O Lampião trabalhando na máquina Singer, o Lampião atirando, o Lampião dançando, o Lampião fez festa em marketing, né? Então, na verdade, hoje o Lampião é uma marca. A gente foi atrás Você andou, né? Percorreu os caminhos, Lampião. Mas olha, o Antônio Silvino percorreu muito mais, porque inclusive pelo seguinte, porque ele tinha
pouca gente. O bando Lampião era um bando que tinha 50, 60 pessoas. O bando Antônio Silvino, não. Só tinha 10. Porque ele levou uma emboscada e viu que era muito difícil andar com muita gente. Então, o Antônio Silvino percorreu muito mais. Mas é que o Lampião foi de uma época muito mais documentada e ele tinha muito mais... Fez um marketing grande. Fez sim. um marketing O grande. Lampião tinha alguma instrução? Não, era relativamente... Então, os dois eram... Antônio Silvino também? Em termos, Antônio Silvino também. Não é que eles não tivessem alguma instrução, porque naquela época o primário era um primário muito bom. Eles fizeram alguns anos primários, mas não mais do que isso. O que levou a existir o cangaço? Na realidade, o Nordeste, e aí quem disse era o Gustavo Barroso, o Nordeste havia muito pouca distância entre a autoridade e o bandido, né? Quer dizer, o Gustavo Barroso diz isso, eu reproduzo no livro, que uma questão era o seguinte: a lei era quem tinha força, e normalmente ter força significava estar vinculado ao governo. Quer dizer, havia o que depois se chamou coronelismo, né? Que era alguém que representava o governo, que representava também a lei naquela região. E é uma região muito difícil, né? Quer dizer, o pessoal diz, o Nordeste sertanejo é um forte, né? Ele é um forte à força, porque é difícil de sobreviver. Você percorreu agora com o Zé Ramalho um grande trecho, né, da caminhada. Eu gostaria nós que você falasse um pouco fizemos sobre praticamente as trilhas por Pernambuco, pela Paraíba e pelo Ceará. Em 2 anos nós andamos percorrendo as trilhas. Porque a história do livro é o seguinte: o seu Zé Ramalho, ele teve o avô como modelo, né? Ele teve o avô como modelo, mas o avô, ao mesmo tempo, metia um certo temor nele, porque era um homem muito rígido. Então ele dizia pedra é pedra, pau é pau, e quando ia para um lado não tinha conversa não. Ele ou é assim ou não é, né? Então ele tinha receio de ter, e tanto o pai dele como o avô eram muito valentes. Só que o pai bebia, né? Então o pai, como o pai bebia, deu muito trabalho para ele de ir atrás, de cuidar do pai. O modelo era o avô. Só que ele não queria ter aquela coisa dura do avô, tá entendendo? Mas ele tinha pouca lembrança porque ele era criança, 12, 14 anos, até o avô morrer, estava por aí. Ele só resolveu fazer o livro quando se encontrou com a neta do Antônio Silvino, lá em Hidrolândia, em Goiás. E a neta estava procurando recuperar a memória da família. Aí ele diz assim, os caras que lutaram contra o cangaço estão totalmente esquecidos, os bandidos é que são lembrados. Aí ele quis fazer um livro sobre o avô. E nesse negócio aí, ele fez umas 39 páginas e tinha umas poesias dele que ele queria colocar também junto. Ele me mostrou, e eu falei, não dá, o livro tem que ter no mínimo 70 páginas. Aí disse, não, então vamos pegar mais coisas. E nós começamos a garimpar para poder fazer o livro. E se tornou um negócio legal, porque nós acabamos também descobrindo lá, até um membro da família, porque como a gente tinha que melhorar o livro, a gente foi buscando coisas, histórias para agregar o livro, né? Então, lá nós encontramos um poeta que é da família, um poeta de Imaculada, um distrito lá de Teixeira, que ele não sabe ler nem escrever, mas um poeta formidável. Só para você ter uma ideia aqui, eu vou ler os versinhos dele aqui. Ele diz, já fui novo, peguei touro zebu, tive força igualmente a um leão, tinha vez que eu queria a sensação para ver se quebrava o seu tabu. Tomei banho na praia Tambaú e brinquei com as águas da maré. Tinha hora que dava canapé que a perna passava da medida. E eu pensei que era novo toda a vida. E a velhice chegou que eu nem dei fé. Aí ele diz assim, muitas vezes eu peguei queda de braço e apostando ganhei as que fazia.
enganado, coitado, não sabia que o velho termina no fracasso, que os janeiros se juntam e formam o laço, vem o velho cansado, engancha o pé, com a pistola batendo catolé e passando vergonha na dormida. E eu pensei que era novo toda a vida, e a velhice chegou que eu nem dei fé. Ótimo, né? Então, o cara é fantástico, um cara que não sabe nem ler nem escrever, faz isso. E isso também nos levou, porque Teixeira também é a terra de Zé Ramalho, também por lá tem o grande Augusto dos Anjos. Quer dizer, nós acabamos fazendo uma retomada, de certa forma, com o nosso passado. E o seu Zé Ramalho é que ele não cuidou, mas ele é um poeta, né? Ele não cuidou da poesia dele. Tá em tempo ainda, né? Está em tempo ainda. Mas ele é um poeta e é uma pessoa, assim, é uma pena que ele esteja com problemas de saúde, porque seria maravilhoso trazê-lo aqui. Ele é um pecuarista, ele é um ambientalista que cuidou das margens, das matas ciliares aqui do lado. E, além de tudo, ele ganhou prêmios também por melhorar a genética das vacas, Nelore. Então, é uma pessoa fantástica. Então, aqui vai nossa homenagem ao Zé Ramalho, né? Nosso abraço e nosso incentivo para que o senhor continue escrevendo, né, e colocando as suas poesias no papel, porque breve lançar um novo livro. E como foi a sua experiência lá nessa trilha que você percorreu? Não, foi muito interessante, porque, na verdade, a gente acabou arranjando um livro ou outro sobre coisa. Mas o Nordeste, naquele tempo, só se dava atenção mesmo aos cangaceiros. Eram jornais ou os coisas de cordel que davam atenção. Então, a maioria dos cordéis, ele exaltava, eram os cangaceiros, nem um cangaceiro, nem o Lampião, nem o próprio Antônio Silvino, ele dizia que era bandido, ele dizia que era um revoltado porque as condições mataram o pai, mataram alguém e não resolveram a questão. Então não havia justiça no Nordeste e eles queriam fazer com que a justiça voltasse a reinar, segundo eles, né? Então, isso criou uma aura em torno dessas pessoas, está entendendo? Mas é muito difícil, as pessoas mais velhas que nós conseguimos falar já sabiam das coisas de outro. Então, a maioria dos depoimentos, eles eram, na verdade, já de segunda ou de terceira mão. Mas, de qualquer forma, nós vimos um Nordeste completamente diferente daquele que a gente tinha na memória. Porque nós já tínhamos andado não por todos aqueles sertões, mas por alguns sertões. Minha família, a família Percival, ele tem, tanto do lado do meu pai, Percival, como do lado do Rodrigues, eles são pernambucanos. Então, eu já tinha, quando era pequeno, ia passar férias em Garanhuns, eu ia para Limoeiro, né? Então, essa coisa daí foi uma rememoração, mas uma rememoração onde você vê um mundo completamente diferente, mas que ainda guarda aquela coisa árida, aquela coisa do inóspito e da dificuldade de viver. A falta d'água que sobra aqui no nosso Rio Madeira é uma coisa que se vê muito no interior do Nordeste. E é duro, né? A vida é uma vida muito dura, né? É uma vida dura, Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena.
E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião e com Silvio Percival, escritor, professor da Universidade Federal de Rondônia e economista. Silvio, onde nós encontramos o memorial do Destemido? Quais são os locais que estão à venda o seu livro e do Zé Ramalho? Na realidade, na Banca do Barão aqui, porque aqui em Porto Velho é difícil, aqui em Porto Velho, na Banca do Barão e no Santo Luís, que é uma livraria que tem no mercado e que era na Calama, agora está passando a ser na Carlos Gomes. Qual o nome da? Santo Luís. Santo Luís. É um café, aliás, maravilhoso, que é do meu amigo Jordani e da família dele, que são maranhenses. Inclusive, você encontra lá o Guaraná Jesus. Não pode faltar, seu maranhense, não pode faltar, né? o Guaraná Jesus. E, Silvio, além desse livro que você lançou, gostaria que você falasse mais do seu trabalho como escritor. Não, na verdade, o ano passado eu lancei um livro sobre o jornalista, que é o jornalista mais antigo em atuação no Brasil, que é o Euro Tourinho, né? Quer dizer, o Euro, a gente costuma dizer que ele é uma samaúma, né? Porque a samaúma é uma árvore majestosa que dura mais de 100 anos. O Euro tem 95 anos, se encontra lúcido, trabalhando, ainda bebe uma cervejinha de vez em quando, um vinho. E, além de tudo, ele tem 67 anos de empresa de Alto Madeira. O Alto Madeira, o jornal, diretor do Alto Madeira, né? Ele é diretor, dono do Alto Madeira. O Alto Madeira completou agora, esse ano, em abril, 100 anos. Praticamente um dos 8 jornais que tem mais de 100 anos que ainda se encontram em atividade no Brasil. Você consegue fazer referência a outro jornal? Alto Madeira, qual outro jornal que tem 100 anos? Jornal do Comércio Manaus? de Manaus, o Estadão de São Paulo, eu não me lembro mais agora. Mas é algo assim fantástico, o Alto Madeira. É fantástico. Foi mais fantástico ainda, porque é difícil você ter na Amazônia, é mais difícil ainda de você ter não é nem jornal, é qualquer empresa que dure mais de 40 anos. Nesse livro você fala sobre a trajetória do Alto Madeira ou só do jornalista Euro Tourinho? Não, na verdade eu falo só sobre o Euro Tourinho. Na verdade, não só a trajetória dele, mas são histórias que demonstram. Porque o Euro é um homem muito sábio. Ele consegue ter uma forma de viver maravilhosa. Ele faz ginástica de manhã, ele é muito metódico. Ele vai trabalhar cedo, é o último a sair. E, além disso, ele tem assim, uma forma de tratar as pessoas. Eu conto sempre um episódio que aconteceu que mostra a sabedoria dele. Nós fomos tomar um vinho e comer os queijos, negócio. E ele tirou uma fotografia que ele conservava por 50 anos ali, da carteira. Aí deixou a fotografia cair, a minha cachorrinha pegou e comeu a fotografia. Eu fiquei assim pensando, vou ter que cortar a cachorrinha, vai ter um ataque, etc e tal. Ele foi assim de um comportamento que, eu digo assim, só um homem com muita sabedoria, porque ele simplesmente fez como se não tivesse acontecido nada. Começou a contar piada e deixou todo mundo à vontade, tá entendendo? Mas eu acho que a cadela não ficou satisfeita não, né? Só Não. com a foto... A cadela não deve ter gostado do gosto. Mas isso revela, tu entende? Outra coisa, ele passou 76 anos casado, infelizmente a esposa... Dona Maria, nossa amiga. Dona Maria morreu. E eu tive o prazer de ser o último a entrevistar a Dona Maria,
porque depois, 2 dias depois ela começou a ter problemas de Alzheimer e não lembrava mais direito das pessoas, etc. Então eu tive uma tarde magnífica conversando com ela, brincando. Ela, um amor de pessoa, muito delicada. Chegou a filha, Eurli, a gente brincou até dizer chega. E eu registrei isso no livro, quer dizer, isso para mim é uma coisa que não tem preço, né? Porque é o registro não de uma pessoa que é sábia só, mas 2 pessoas que tiveram uma vida maravilhosa, um casal que teve muita felicidade e tem muitos filhos também. O Euro é algo assim fantástico de se conviver com o Euro Torinho. Uma pessoa sábia, inteligente, com 95, quase 96 anos, né? Dirigindo um jornal, dirigindo sua locomoção. Foi o primeiro colunista social de Rondônia. Né? Tinha um nome de mulher, né? Assinava Eurli, né? Ele assinava por Eurli. Assinava com o nome da filha. Com a filha, né? E por muito tempo ele guardou isso em segredo. É verdade. Mas ele guarda muitos outros segredos que também... Não, nós estamos aqui, né? É uma caixa de segredo, Euro. Silvio, quais são os outros trabalhos que você publicou sem ceias? Veja, eu tenho... De fato, hoje eu acredito que eu tenho cerca de 42 livros. Até parece brincadeira, né? Mas eu acabei publicando esse livro sobre o Euro e esse livro do Zé Ramalho por circunstâncias que foram me obrigando a fazer. Mas, na verdade, eu acabei por não terminar, eu estou escrevendo um livro sobre o Alto Madeira, porque eu participei um tempo da vida do Alto Madeira. Eu estou concluindo, acho que até novembro eu vou concluir para ver se ainda consigo publicar esse ano. E tem um livro de contos que eu escrevi sobre contos da era digital, que são contos sobre a internet, sobre Facebook, sobre o WhatsApp, essas coisas todas, que já está no prelo, também eu acho que ainda consigo publicar esse ano. Mas eu comecei escrevendo poesia. Eu escrevi um livro de poesia chamado Apocalipse. Depois escrevi 2 livros de conto, um chamado Aquarela Rondoniense, que são contos só de Rondônia. Aí depois escrevi Caixa de Surpresas, outro de contos, um romance Amor Selvagem Amor, uma história dos amores amazônicos. Aí escrevi um livro sobre ALCA e Mercosul, de economia internacional. Aí fui escrevendo. Eu tenho 16 livros publicados. Os últimos dele é um livro que é Jardim Dispersivo, também de poesia. Né? Eu escrevi com o Suede. O Suede fazia comigo, na capa do Alto Madeira, o Candiru Madeira. Então, nós, na verdade, publicamos um livro, 2 anos e meio do Candiru Madeira, e nós temos mais 2 livros que inéditos, que nós mantivemos a coluna por 12 anos. Então, na verdade, tem uma vasta quantidade de livros que eu espero editar, porque mesmo a minha tese de mestrado, que é um estudo xadrez da terra, um estudo da colonização de Rondônia, ou a minha tese de doutorado, eu acabei não publicando. E tem que publicar, nós precisamos disso, né, senhor? Deixar esse material para que as pessoas possam ter conhecimento do que a importância, né? É verdade. Mas você sabe que publicar, caro. escrever é uma compulsão. Publicar é caro e é difícil, né? Quer dizer, é muito complicado. E eu vejo muita gente talentosa que também acaba não caminhando, não publicando, porque custa caro. Qualquer um livro desse aqui, por exemplo, custa 14, 15 mil reais para você editar 1.000 exemplares. Então, é complicado para você
editar. E é difícil você conseguir patrocínio. Não existe uma política no Brasil, né, de incentivo às publicações, né? É muito raro, né? Hoje se tornou mais fácil com a internet, né? Você pode publicar via e-book, né? Tem uma série de editoras, inclusive a Percy, eu tenho 5 livros publicados pela Percy, que eu fiz com e-book, né? Mas, assim mesmo, requer tempo, requer trabalho. Você tem que ter uma dedicação para poder fazer a edição de um livro, fora que você vai precisar registrar, gasta dinheiro de qualquer forma. Silvio, nós estamos chegando ao final de Sala de Opinião. Quero aqui agradecer imensamente a sua participação nesse espaço e dizer que estamos sempre aqui à disposição. Eu que agradeço imensamente, fico muito grato por poder estar consigo e com seus a quantidade imensa de telespectadores por aí, para o Brasil afora, né? E espero que em outra oportunidade, a publicar algumas coisinhas aí, tenha o prazer de estar de novo aqui. Já está convidado antecipado. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.